Olá pessoal, a gente está aqui para falar, continuar falando, né, sobre inteligência artificial, inteligência computacional, né? E até então, né, só para a gente relembrar aqui o que já foi colocado, né? A gente começou falando sobre a introdução, né, do que é inteligência, como é que a gente classifica e o que a gente precisa fazer para que os algoritmos sejam de fato inteligentes. E aí, na sequência, a gente começou, né, falando lá depois disso de algoritmos de busca, né, especificamente no contexto de modelagem no espaço de estados. Então, a gente pegava um problema, colocava na forma de espaço-estados, né, fazia essa modelagem, e aí utilizava algoritmos de busca em grafos, especificamente, para que a gente conseguisse resolver o problema. Né? Foi nosso ponto de partida em termos de explicação e implementação de algoritmos que ajudam o computador a ser inteligente. Né? E aí, na sequência, a gente falou um pouquinho de lógica proporcional e de primeira ordem, como uma base, né, para a gente formar sistemas especialistas. E aí, na sequência, a gente trabalhou um pouco conjuntos fuzzy, implementação computacional, né, de conjuntos fuzzy. E aí fizemos um programinha em C++ que fazia basicamente a lógica fuzzy para um problema com duas entradas, pelo menos. E mais a forma, teoricamente, que a gente programou é genérica, daria para estender desde que o programa seja devidamente testado. Né? E na sequência, né, nós falamos um pouquinho sobre neurônios. Neurônios, inspiração biológica, história dessa busca pelas redes neurais, né? E agora a gente vai seguir, né, falando sobre neurônios e montando uma rede neural e também fazendo aplicações em cima das redes neurais. Né? Como é que a gente consegue estender tudo isso. Né? Então, especificamente na última aula, né, o escopo foi basicamente falar sobre redes neurais em termos gerais, né, seria uma introdução à rede neural. E aí falamos sobre as redes neurais artificiais, quais foram as inspirações biológicas, né, como é que funciona o neurônio, quais são as partes que o neurônio se divide, como é que a gente consegue fazer um neurônio artificial se espelhando nessa biologia, né? Falamos também um pouquinho da história, uma história mais ali de 1950 até 1980, por ali, que foi onde basicamente começou a, o desenvolvimento da rede neural, né, e onde ela começou a ficar amadurecida. E é, no último vídeo, né, nós focamos em fazer o treinamento de um neurônio. No treinamento de um neurônio, basicamente a gente tinha um algoritmo, né, como esse aqui, e a partir desse algoritmo nós seguimos uma sequência de procedimentos para poder implementar e treinar um neurônio para problemas onde a gente tem a possibilidade, né, de fazer a separação
linear, são linearmente separáveis. Então, lá, o algoritmo que a gente implementou, que é esse aqui, é o algoritmo de treinamento de um perceptron, certo? A gente usava aquela função hard limit lá, né, lá na saída para poder ser a função de ativação e conseguir fazer o que era necessário. Então, continuando, né, essa parte de ainda falando de neurônios, né, vamos falar agora de uma Adaline, certo? Então, na mesma época que Rosenblatt ele propôs lá o perceptron, né, também tiveram outros dois pesquisadores, esse Widrow e Hoff, né, que eles propuseram um algoritmo de mínimos quadrados, certo? Também chamado regra delta, para a rede Adaline, que é uma rede que tem um elemento adaptativo, né? Seria Adaptive Linear Element. Então ela é similar ao perceptron, certo? Só que a função de ativação é linear, ao invés da função degrau. Então não tem muita diferença, porque no final das contas o que vai mudar aqui é que a gente não vai passar na função hard limit, né? Seria a mesma coisa sem usar aquela função hard limit. Então o objetivo, né, do algoritmo de treinamento seria minimizar o erro quadrático médio entre a saída da rede e a saída desejada. Ou seja, encontrar os pesos do neurônio, né, que fazem com que o erro entre a saída desejada, ou seja, a saída da rede e a saída desejada, seja o menor possível, certo? Por isso que é minimizar o erro quadrático. Então você está minimizando o erro como? Ajusta o peso, aí você verifica o erro. Se você ajustou o peso lá, naquela ideia, né, que eu já falei, que se você ajusta o peso e o erro diminui, significa que você está na direção certa, né? Então você vai continuar a tender a ajustar o peso naquela direção. E aí você ajusta, até que o erro seja o menor possível. Então a ideia é fazer esse tipo de ajuste, né? Então, essa função, né, de erro quadrático é basicamente a soma dos erros tem essa fórmula aqui, né, que seria o D seria a referência, né, o dado que eu tenho, e o Y seria o dado, tanto faz a ordem, mas enfim, o Y seria o dado que sai da rede neural, aí eu faço a subtração dos dois, elevo ao quadrado, e somo todos os valores que eu tenho de erro, né? E aí, nesse sentido, eu vou ter, né, a soma dos erros quadráticos para um determinado padrão. Então, a gente pode tirar o gradiente, certo, desse erro, que a gente também pode chamar isso de índice de desempenho, ou também função custo, ou função objetivo, certo? Porque nesse caso aqui é como se a gente é um problema de otimização, certo? Só que sem restrições, que é minimizar esse erro. Eu estou querendo otimizar, e para otimizar eu preciso ter ou A menor ou A maior, né? Melhor A alguma coisa para ser um problema de otimização. Aí esse nome aqui, função custo, né? Vem dessa teoria, né, de otimização. Que aí você pode chamar de função objetivo, que é o caso geral, que você pode ter como objetivo maximizar ou minimizar uma determinada variável, ou você pode chamar a função custo quando você quer minimizar. Então, quando eu quero minimizar alguma coisa, eu falo função custo. Então, na hora que eu digo assim, minha função custo é minimizar o erro. Ou seja, eu, em função dos parâmetros, que são aqueles Wzinho que a gente tinha, que eu mostrei na aula passada, mas eu vou mostrar aqui na sequência, em função dos pesos do neurônio, o que eu vou fazer é minimizar o erro. Ou seja, mexo no peso do neurônio, o erro diminui. Então, se o meu objetivo é diminuir, chamo isso de função
custo, certo? Então, obviamente, né, o gradiente tem a ver com a derivada aí do erro, né? Ele vai fornecer a gente a direção de crescimento mais rápido do erro, né? Ou seja, a gente quer utilizar a derivada do erro, certo? O conhecimento da derivada, porque a derivada diz se a função está aumentando ou diminuindo, né? De forma objetiva é isso. E se eu tenho a tendência, né, do erro, que seria ou uma tendência de subida ou descida, eu vou tender a ir pelo caminho onde o erro diminui mais rapidamente, né? Então, de alguma maneira, eu vou tentar forçar que o erro diminua da maneira mais rápida possível quando eu ajustar os meus pesos. Por isso que eu utilizo esse conceito de derivada, certo? Então, se a derivada vai dizer o crescimento do erro, a direção oposta ao gradiente é a direção de maior decrescimento. E é basicamente isso que eu vou usar. Eu vou na direção de onde a função de erro diminui mais rapidamente, que seria, como eu falei, né, a direção de maior decrescimento. Então, o erro ele pode ser reduzido ajustando os pesos, né, da rede de acordo com essa função. Vocês vão perceber que essa função ela é bem parecida com aquela que tem aqui, ó, né? Tem pouca diferença entre as duas coisas, certo? Mas o que vai acontecer aqui é que eu botei em função da derivada, né? Então depende, essa a da line aqui vai depender da função de erro, né? Ou seja, de quantos neurônios eu estou usando para fazer o treinamento e tudo mais. Eu consigo generalizar utilizando esse conceito aqui de derivada. Aquele lá é só para um perceptro, né? Um neurônio de uma maneira específica, né? Mas de qualquer maneira, a gente ajusta o peso na direção inversa do gradiente, né? E o alfa aqui é basicamente uma variável que a gente vai usar para ajustar com qual velocidade a gente vai nessa direção, certo? E o W aqui, né, é o peso daquele neurônio, né? Então, o neurônio é o iésimo neurônio, né? A entrada é a entrada J e alfa vai ser a taxa de aprendizagem, a gente chama assim, né? Esse peso que a gente ajusta que nós escolhemos, certo? Que é o que tem aqui também, né? Ó, a gente tem um alfa aqui, basicamente uma função do erro aqui, certo? Então isso aqui tudo pode parecer algo estranho, né? Mas é basicamente nós tentando derivar a função de erro, certo? Essa soma de erros aí. Então, quando a gente tenta fazer essa derivada, basicamente a gente vai deixar em função do D, que é o valor real, né? O YI, que é o valor que saiu da rede neural, e esses dois formam o erro, né? Então eu vou derivar esse erro quadrático. Então quando eu faço essa derivada, né, eu quero saber, basicamente, aqui, porque se a gente voltar aqui para essa fórmula, né, W a gente já conhece, certo? WIJ é um peso que a gente pode começar com um chute qualquer. Cheguei lá, eu vou começar como a gente fez lá no problema do vídeo anterior. A gente chutou lá um valor aleatório, jogou um random lá, qualquer, pronto, é a partir daqui que ele vai começar. Aí daqui eu meço o erro, né, da rede e vou ajustando os pesos conforme é colocado aqui, né? Eu chutei aqui um valor inicial de W e aí eu vou pegar o erro e multiplicar pelo x, eu vou ter o próximo W e assim sucessivamente, né? Então W é conhecido. O alfa sou eu que dou, né? Eu pego um valor assim, pela minha sensibilidade, o meu conhecimento
a respeito do problema, eu diria assim, não, vai dar certo aqui se eu botar 0,1. Não, eu quero que seja mais rápido aí, eu vou botar 1, 10, 20, enfim. Então, pelo meu conhecimento lá, eu vou ajustando e tenho um melhor treinamento, ou um treinamento mais rápido ou mais lento, devido ao ajuste do operador, do projetista de rede neural. Né? E se esses dois eu conheço, né, a única coisa que eu não conheço aqui é o gradiente do erro. Certo? Por isso que a gente está colocando aqui em função do gradiente do erro. O gradiente do erro aqui vai ser o gradiente de d menos y ao quadrado. Aí se a gente jogar lá que a nossa função de ativação não existe e tal, a gente pode chegar à conclusão de que esse gradiente do erro em função dos parâmetros, né, vai dar menos 2, menos 2 vezes d menos y e x. Ou seja, se a gente pegar aqui essa última formulazinha, que é o menos 2d menos yx, a gente vai ter praticamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Né? Exceto que o 2 vai estar dentro da variável alfa, certo? Então eu já penso assim, o alfa já inclui a constante 2, certo? E aí a gente vai ter o erro vezes x. E o erro é quem? É o y, né? D menos y. Então aqui é basicamente a mesma coisa, né, do que está aqui. Eu só faço subtrair do d menos y x, que é exatamente o que eu faço aqui. Né? Então, quando eu pego esse menos aqui dessa fórmula com esse menos aqui dessa outra aqui, vai dar mais. Por isso que lá em cima vai ser positivo. Né? Então, no final das contas, né, se a gente quiser fazer aqui a regra delta, que é algo que a gente já fez, já implementou, eu só estou detalhando um pouco mais aqui da onde é que vieram aquelas equações que a gente usou, né? A gente vai ter basicamente os pesos sendo ajustados, né? Com aquela equação e o bias, né? Como o bias ele é igual a 1, aqui o valor de x, então nem preciso colocar o valor de x aqui, né? Basicamente, nós chegamos à conclusão de que a regra delta, ou seja, de adaptação aí do nosso peso, é igual aqui e igual lá, certo? Então, se a gente for colocar na notação vetorial, é só botar as coisas em maiúsculo, né? Basicamente. Que aí a gente consegue adaptar todos ao mesmo tempo, utilizando operações de matriciais, né? Lá de álgebra linear. Então, aqui, só para eu ler, né, para vocês entenderem, nós temos ômega pertencente ao R. Esse R é um espaço, né, real, ou seja, os parâmetros são reais. E eu posso ter O vezes M parâmetros. Né? E aí eu tenho X também pertencente aos reais. Né? Então eu tenho vários pesos, né? E eu tenho vários valores de X, certo? O erro também pertence aos reais e o B também pertence aos reais, certo? Aí esse expoente aqui é a dimensão, né? É a dimensão da matriz. Eu vou ter uma matriz, por exemplo, de reais com O linhas e M colunas. O X vai ser uma matriz de reais com M linhas e uma coluna. O E vai ter O linhas e uma coluna e o B vai ter O linhas e uma coluna. Então é muito comum que a gente use uma coisa chamada função. Isso aqui é uma função convexa, mas a ideia é a seguinte. Né? Qual é. Vou voltar aqui um pouquinho para eu desenhar aqui para vocês.
Qual é a ideia geral, né? Assim, por que a gente faz uma análise gráfica, né? Você pensa assim, eu tenho aqui uma função, tá, qualquer, certo? Vamos supor que isso aqui seja uma função. Meu objetivo é minimizar essa função, certo? Então eu vou jogar parâmetro e vou minimizar a função. Qual é o problema dessa função aqui? É que se eu utilizar essa função, eu tenho coisas que a gente chama de mínimos e máximos e mínimos locais e globais. Então, se eu fosse tender a utilizar a derivada, né, aí aqui a gente tenta lembrar do método de Newton lá em cálculo numérico, a gente basicamente vai tender a deslizar, né, na função até chegar em um mínimo, ou até chegar no zero, vai depender do que for o objetivo do método. Né? Então, se o meu objetivo é minimizar e eu estou utilizando a derivada, quando chegar no ponto de máximo e mínimo, essa derivada vai ser igual a zero. Aí eu vou parar de adaptar. Então, imagina o seguinte, usei aquela função lá, e aí eu cheguei nesse mínimo local, ou seja, que é onde a função ela para de descer e começa a subir. Né? Se eu jogasse uma bolinha aqui, ela ia parar ali, a não ser que ela viesse com muita velocidade, né? E aí pararia. Mas vamos supor que, não, que a bolinha vai bem devagar. Tem muito atrito aí nessa função, se eu jogar a bolinha ali, ele para nesse onde está certinho. Então isso é um problema, né? Porque eu tenho um mínimo maior nessa direção aqui. Porque a função está descendo mais do que estava descendo ali no outro ponto. Então por que eu estou falando isso? Porque para a gente, essa função do erro, que a gente coloca aqui, né, o erro ao quadrado, ela é uma escolha, certo? Então eu defino essa função de erro de maneira que se eu encontrar um W correto, pelo menos essa suposição, se eu encontrar um W correto, eu vou garantir que o erro é zero. Como assim? Por que isso? Como é que eu consigo garantir que o erro é zero se eu encontrar o W correto? Obviamente o caso ideal, né? Supondo que seja perfeitamente possível fazer um match entre os dados e os dados a serem treinados, né? Que eu vou usar para treinamento e o que sai da rede neural. Vamos supor que isso seja possível, completamente possível. Então, quando eu escolho uma função quadrática, eu tenho essa forma aqui. Eu tenho essa forma aqui, que é a hiperparaboloide. Né? Então, nessa função aqui, uma coisa que a gente tem certeza, porque fomos nós que escolhemos a função, é que ela só tem um mínimo. Outra coisa que a gente tem certeza é que o mínimo é zero. Ou seja, se for possível encontrar o valor mínimo dessa função, esse valor vai ser quanto? Zero. Então, uma outra coisa que a gente também pode afirmar aqui, essa função é derivável. Por que ela precisa ser derivável? Porque eu só vou saber a tendência, né, a direção de maior derivada, e eu só posso correr em direção contrária a essa maior derivada se eu puder derivar. Né? Ou seja, pense na derivada como algo que vai nos empurrar aqui para baixo, como se fosse uma gravidade, por exemplo. Então, se eu não tiver essa gravidadezinha na bolinha, né, a bolinha não vai para o zero. Então, eu preciso
escolher, né, uma função que me ajude nesse sentido. Então, por isso que eu escolho essa função E ao quadrado. Então, E ao quadrado, ela só tem um mínimo, o mínimo é zero. É só você botar aqui, se o erro for zero, zero ao quadrado vai ser quanto? Zero. Ah, não entendi não. Certo, então se eu botar E mais 5, se eu substituir zero no lugar de erro, se o erro for zero, qual vai ser o meu valor? Vai ser 5, não vai ser zero. Então eu sei qual é o menor valor daquela função e aquele menor valor é zero, certo? Então, ela é derivável, o mínimo é zero e ela só tem um mínimo, o que ajuda o nosso método, nosso equacionamento a direcionar o peso de maneira que o valor de erro seja ou tenda a zero, né? Então, nessa função paraboloide aí, a gente tem um mínimo global, esse mínimo global vai ser zero, obviamente assumindo que a rede neural consegue representar todas as informações que tem na função, certo? E aí eu vou ajustando, né, os pesos de maneira que o erro, que é esse eixo maiorzão aqui, né, vou botar aqui em vermelho, que esse eixo aqui diminua o, o seu valor, né, até chegar no zero. Então, uma coisa que como eu falei, né, em primeiro momento eu estou assumindo que a função de erro vai ter essa forma. Só que aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um problema gerado pela não possibilidade de ajustar os pesos de maneira que o erro dê zero. Como assim? A rede neural não tem capacidade de zerar o erro totalmente. Então, porque isso infringe o princípio que a gente está colocando, né, de que é possível chegar a erro zero fisicamente. A gente intuitivamente sabe que aquela função seria possível, mas eu preciso poder representar aquela função com essa do somatório, né? Se essa do somatório aqui de ômega i, j, x e não for capaz de representar os dados, eu nunca vou chegar a erro zero, porque é impossível, certo? Então, se isso não for possível, o que vai acontecer é que a função de erro vai começar a ter mínimos, outros mínimos que não sejam o mínimo global. Então, é porque a função real, vamos dizer que exista uma função que represente de maneira correta, perfeitamente os dados que existem na natureza, por exemplo, essa função, quando ela é diferente da função que eu estou utilizando na rede, que vamos assumir que na prática sempre é diferente, certo? Vai fazer com que a função de erro não seja exatamente essa forma perfeita aqui que a gente colocou, né? E aí isso vai gerar os mínimos locais, e para isso, para que eu não fique preso nesses mínimos locais, como eu falei, eu coloco uma coisa que, se eu fosse fazer uma associação física, seria inércia, certo? Então eu vou ponderar com um momento, né, que é uma memória que a gente usa para aumentar a velocidade e estabilizar a convergência, certo? Então, basicamente, se você vai ter um formato assim, por exemplo, aí lá vem a bolinha. A bolinha começou a descer aqui. Se ela tiver velocidade suficiente, o que vai acontecer? Ela vai passar para cá. E aí ela vai descer um pouquinho, mas depois ela vai subir de novo. E depois ela vai voltar a descer, porque aqui tem uma inclinação maior.
Então, aquele peso, né, colocado aqui, né, é o beta, que ajuda a gente a manter uma velocidade constante, né, a desacelerar menos, para que ele continue e não fique preso naquele mínimo local, né, e ele consiga descer ainda mais, se for possível. Se não, se acontecer isso, por exemplo, parâmetro beta não é o suficiente. Então, no lugar dele fazer isso aqui, né, a bolinha, por exemplo, vai chegar até aqui, aí ela vai voltar, aí depois ela vai chegar até aqui, aí vai voltar, depois ela vai para cá, e aí uma hora ela para lá no mínimo, né? Seriam os momentos aqui. Ela vai com maior velocidade, depois ela vai voltando, né? Se ela não tiver velocidade suficiente para passar daquele mínimo local, ela vai ficar presa ali, né? Mas aí se você colocar mais inércia, ele vai tender a manter a velocidade constante, né? E aí vai tender a, a procurar numa outra região, se isso for possível, certo? Então, só lembrando que na prática a gente não sabe quais são as deformações causadas pela não representação do sinal por parte da rede neural, né? Então, esses parâmetros que a gente coloca para ajustar são precisam ser estudados. A gente precisa escolher de uma maneira correta e fazer um ajuste baseado numa experiência, né, e no conhecimento do que a gente está fazendo. Então aqui, né, o que eu estava colocando, né, quando a gente está usando só o gradiente descendente, ele fica preso, no primeiro caso aqui, da esquerda, né, fica preso lá no mínimo local. Se eu colocar algum momento, né, eu consigo fazer com que ele passe daquele mínimo local, e se existirem outros mínimos, ele vai tender aquele outro mínimo, ou ele pode tender aquele outro mínimo, né? Então, eu finalizo aqui essa parte da explicação sobre a Adaline, e aí eu vou fechar o vídeo, que ele já está grande, e vou começar a falar na sequência de redes de neurônios, certo? E aí a gente vai nessa direção. Então, fica aí para o próximo.